Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora será apresentado o trabalho relacionado à disciplina de Fundamentos da Ciência da Informação sobre uma das teorias contemporâneas. Na verdade, é uma teoria que engloba, não que engloba, mas que está ao lado de todas as teorias que diz respeito à memória e esquecimento. E temos a agenda do trabalho. Esses pontos elencados, esses 5 pontos elencados. Sobre a introdução. Contemporaneamente, é enfrentada a questão do racionamento do conhecimento, isto é, a especialização científica que faz com que o conhecimento seja restrito a uma área. Isso pode acarretar outros problemas, como, por exemplo, a falta de diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, assim como várias dimensões de pesquisa de uma só ciência. Para que uma ciência e suas teorias se fortaleçam, é essencial o diálogo com outras ciências. Pode-se dizer que desta necessidade nasce o conceito de interdisciplinaridade, conforme autores citados. Segundo Pereira, Serafim e Molina, memória é um instrumento capaz de acessar o passado, servindo de prova jurídica ou legitimação cultural. Por ser também um objeto de estudo de diversas áreas de conhecimento, a memória ela pode ser tratada dentro da ciência da informação, onde é estudada a sua função informacional dentro das unidades de informação. Conforme o Silva, 2009, Apúdio Pereira, Serafim e Molina, 2016, a memória ela é a propriedade de conservar certas informações, propriedades que se referem a um conjunto de funções psíquicas que permite ao indivíduo atualizar as impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como passadas. Esquecimento. É entendido que memória e esquecimento são fenômenos sociais vivos, que se relacionam diretamente com o momento histórico e cultural da sociedade no momento em que ela é lembrada ou esquecida. Conforme a Gomes, Ribeiro e Frota, 2019, a análise da temática da memória implica em reconhecer que há, por outra parte, o esquecimento, os silêncios não ditos. Em conformidade com o que escolhi esquecer para enaltecer com o que escolhi de ser lembrado, existe, segundo Gomes, Ribeiro e Frota, memórias dominantes e memórias dominadas. A gente pegou alguns exemplos e a gente pegou um estudo já construído que falava sobre a Comissão de Verdade. O nome do artigo é Comissão do Enancib, né? Comissão da Verdade e seus documentos entre memória, verdade e justiça. Nele a gente fala que com o intuito de discutir mais sobre o trabalho do Gomes Pereira e conceitos citados anteriormente, esse artigo pontual traz o debate de como as informações produzidas pelas comissões de verdade possuem um papel central para promover os direitos da justiça de transição nas suas dimensões da justiça, da memória e da verdade. Além disso, esse debate ele mostra como a informação vem perdendo o seu valor de utilização como prova diante da relevância das crenças pessoais a serem qualificadas como verdade, complementando a ideia de memória dominante e memória dominada. O ponto a destacar é a importância dos espaços de memória da repressão, tais como museus, arquivos, bibliotecas, para o tratamento do direito à verdade e à memória, com o objetivo de propor a observação das ações do presente e conhecer sobre a memória coletiva da humanidade, além de defender os direitos humanos. Mais um exemplo, né? Conforme o assunto abordado, aliás, o assunto levantado, caso Aida Cury. Recentemente, o STF, Superior Tribunal Federal, julgou o caso de pedido de direito ao esquecimento impetrado pela família de Aida Cury. A família alega que a reconstituição do crime em programa televisivo
gerou sofrimento aos parentes, mas o STF não reconheceu o direito ao esquecimento, alegando que o mesmo fere a liberdade de expressão. Pergunta-se, entanto, qual o limite do que se entende por liberdade de expressão e como esta decisão interfere no modo de como é produzida a memória e, por outra parte, o esquecimento. Um outro caso que a gente pegou, agora mais para tratar sobre o esquecimento do que sobre a memória, na verdade sobre os dois, né? E sobre esse paralelo entre memória e esquecimento, a gente escolheu falar sobre alguns pontos sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra, daquilo que a gente escolhe lembrar e esquecer desse período. É sabido que, e lembrado por todos, o Holocausto ocorrido à época da Segunda Guerra Mundial, contra o povo judeu que vivia na Europa. Entretanto, toda a história tem múltiplos lados e o modo como é lembrado, os fatos que são escolhidos, contar e esconder, são esses não ditos mencionados anteriormente, faz total diferença na construção da memória sobre o fato. Foi escolhido lembrar que dos 6 milhões de judeus mortos, e esquecer dos 25 mil testemunhas de Jeová e incontáveis outras pessoas que eram diferentes do padrão escolhido à época como raça ariana preferida. Perfeita, né, na verdade. Foi escolhido lembrar que os nazistas alemães exterminaram parte da população judaica, mas foi escolhido esquecer que, neste caso, todas as nações da Europa, independentes se estavam lutando a favor ou contra os alemães, também entregaram seus cidadãos judeus para o governo germânico, com exceção da Itália. E aqui a gente falou com exceção da Itália, porque a Itália ela não aceitou que seus cidadãos, seus judeus, né, que fossem italianos, fossem recrutados pela Alemanha para trabalhos forçados, porque na época era este argumento, estavam sendo recrutados para trabalho. Mas a Dinamarca, que aceitou entregar, mas ajudou os judeus a fugirem um dia antes para a Suécia. Então, assim, além da Itália, teve a Dinamarca que ainda aceitou entregar, que eles fossem recrutados, colocava na identidade deles que eram judeus, mas os ajudou a fugir para a Suécia. Dito isso, como é possível que a gente identificar o que são memórias coletivas e qual o papel delas na construção da sociedade que se pretende quando essas memórias são lembradas ou esquecidas? Qual que é o papel dessas memórias e esquecimentos no cenário social político que se pretende coletivamente construir? E, por fim, chegamos à conclusão. Para além dos casos mencionados, poderiam ser usados N outros casos para concluir que memória e esquecimento estão interligados diretamente com o momento social-político em que a informação é recuperada, lembrando e esquecendo o que é entendido como pertinente para a memória coletiva naquele momento de interesse. Vide principalmente um caso que foi citado para além dos que estão na apresentação, o caso da Dinamarca. Percebe-se também que a memória a curto prazo é algo frágil e passível de alteração em um período de transição de eventos, até que se consolide para a prosperidade. Pegando um dos exemplos citados, até o próprio local. O que foi escolhido ser lembrado e o que foi escolhido ser esquecido. E quando a gente fala de o que foi escolhido ser esquecido, remete também ao início a gente fala sobre memórias dominantes e dominadas. Não necessariamente aquilo foi esquecido para todo sempre, né? Aquilo simplesmente não é o cerne do estudo sobre aquele evento. Mas, em algum momento, porque toda memória ela tem a ver com o momento em que ela é recuperada, né? Que ela é lembrada. Em um dado momento, era mais interessante se lembrar de determinados aspectos de um certo evento do que outros, mas ambos são memórias, um dominando e o outro, um dominante e o dominado. E aí, quando a gente muda o cenário político, muda o cenário social, essas memórias vão sendo alteradas. Hoje,
por exemplo, a gente tem, por exemplo, da época da ditadura ou regime militar, que vem sendo questionado pelo novo grupo social que está dominando o país. Assim que a gente estava no momento de transição, que acabou o regime militar, era claro que houve uma ditadura, que houve cerceamento de direitos, e hoje algumas pessoas tentam dizer que não foi bem assim, que foi outra coisa que aconteceu, e aí começam a resgatar e recuperar documentos que provem o contrário, ou que fortaleçam mais uma memória que diz uma coisa do que outra, né? É importante a gente pensar, né, que todo evento histórico ele ocorre sobre muito derramamento de sangue e ele ocorre sobre múltiplas visões de múltiplos lados que estão vivendo aquela mesma história, né? Só que a gente sempre enxerga como alguém que conquistou algo que as pessoas queriam, que o povo queria. Então, essas memórias, elas são alteradas de acordo com aquilo que você quer contar, né? Sobre as comissões de verdade, um dos papéis fundamentais é até isso, porque 2 pessoas, 3 pessoas, 5 que tenham vivido o mesmo evento, no mesmo local, elas vão sentir e lembrar daquele evento de forma diferente. Então, você consegue catalogar, arquivar documentos que contem várias partes da mesma história. E é isso. Obrigada pela atenção de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.